Eu iria pelo caminho, também como bem destacado pelo Thiago Berraich, que está também no seu livro Biografia das Copas, que a gente vê parte da história do Brasil lá. O futebol ele tem uma enorme importância no Brasil. Eu acho que de todos os países, se não for o que tem como futebol como mais importante, está entre os que tem o futebol como algo mais importante, né? Aquilo marca a história do Brasil, personagens, momentos, na história da vida das pessoas, na história do país. Nós tivemos questões que são... Por isso que essa vinculação política e futebol é sempre feita de forma muito equivocada no Brasil, tal. Alguns dizem que se torce para a seleção brasileira, você está torcendo para a CBF. Não. Você está torcendo para o futebol brasileiro. Alguns dizem que se você está torcendo pela seleção brasileira, você está torcendo pelo governo. Não. E nunca foi assim. Ao contrário, nós vivemos até de paradoxos. Vide, por exemplo, 1938, em plena ditadura do Estado Novo, Getúlio Vargas não gostava de futebol, né? O Brasil tem uma seleção com uma presença grande de jogadores negros e os dois maiores jogadores do Brasil eram negros, Domingos da Guia e o célebre Leônidas da Silva, que foi inclusive artilheiro da Copa do Mundo de 1938. E o Estado Novo, a ditadura Estado Novista, ela tinha uma vertente de eugenia, havia um desejo de branqueamento no Brasil, tal, que era uma coisa presente nos anos 30, né? Mas não só, mas principalmente na década de 30, essa questão das raças, tal. Então o regime que falava em eugenia das raças tinha como célebre jogador e maior herói um negro, Leônidas da Silva. Tão importante, né, que quando chega ao Brasil, depois você vai ter um chocolate em homenagem a ele, ao Diamante Negro, até marca de cigarro chamada Leônidas tal. Então veja a contradição, né? Aquilo que o regime identificava uma coisa e o futebol estava por outro caminho tal. Mais à frente houve uma tentativa de uso do futebol político, o pessoal houve uma crítica muito grande em 1970 durante o regime militar, dizendo que quem apoiasse a seleção brasileira, quem comemorasse os Jogos do Brasil, estaria sendo simpático ao regime militar. Não havia nenhuma relação em outra. Evidentemente que o regime militar tinha, até por causa que o presidente Costa e Silva não, Castelo Branco não, mas Médici, Geisel também não, mas Médici sim, e em 1970 ele era o presidente do Brasil, ele se interessava por futebol, acompanhava para e passo o futebol, torcia para o Grêmio de Porto Alegre, no Rio de Janeiro torcia para o Fluminense e tal, e teria até palpitado na convocação de jogadores, o que é uma mentira histórica. Isso é uma mentira que se repete de 4 em 4 anos, né? Dizer que a ascensão do Zagallo significou uma mudança radical em relação ao Saldanha, que o Saldanha não queria o Dario. Mentira! Isso nunca ocorreu. Nunca ocorreu. Primeiro que o Zagallo teve uma escalação revolucionária em 1970. A forma como jogou a seleção brasileira de 70 foi uma revolução que não tem nenhuma relação com as eliminatórias de 1969, que o Brasil jogou muito bem, vale destacar, mas de forma tradicional. O Zagallo revolucionou a tática de 70, o Brasil não tinha atacante fixo. Tem momentos, certos gols do Brasil, em que o time inteiro tá no seu campo, defendendo, todos defendiam e quase todos atacavam, né? Então tem coisas que o pessoal fica reproduzindo, não, porque o Médici queria o Dario, o Médici fez isso, o João Saldanha caiu porque era comunista. Mentira! Todo mundo sabia das suas simpatias com o Partido Comunista quando ele foi indicado em 69 para ser técnico. Ele caiu porque ele estava louco, doido, né? Tanto que a entrevista que ele dá à revista Veja, nas páginas amarelas, no final de 1969, ele diz absurdos. Ele queria colocar como zaga titular do Brasil Scala e Baldock, que era uma loucura, quando a zaga nas eliminatórias 6 meses antes tinha sido de Djalma Dias e Joel Camargo. Isso só para mostrar que essas relações, e no fim acabou sendo outra zaga em 70, Brito e Piazza. Então, e com uma improvisação inventada pelo Zagallo. O Zagallo teve tá vivo, uma longa vida, muitas vezes ele falou bobagens, mas em 70 é brilhante o que ele fez, né? Então isso a gente tem de reconhecer. Então dizer, não, mas é porque o regime quis usar. Converse, todo mundo comemorou porque ficou orgulhoso da maior seleção de todos os tempos. Portanto, essa relação é de um primarismo absoluto. Agora, e para concluir, tem os bobalhões do PT e de partidos criminosos anexos ao PT, que não podemos usar a camisa amarela, que é dos coxinhas dos golpistas.
Essa é, inclusive, reportagem até da revista Época, até participei, ela foi entrevistada, eu disse que, olha, eu não tinha camisa de seleção, só do Santos, é verdade, agora ganhei uma ontem, graças ao livro do Thiago Berrache, uma bela camisa azul, célebre, aquela do manto de Nossa Senhora, tá parecida, como diria Paulo Machado de Carvalho, né, de 58, dizer, então, que você usar a camisa da seleção, você é golpista. Primeiro, não há relação nenhuma entre um fato e outro. Quem fala isso é um idiota, é um babaca. O que vai acontecer, como de hábito, a partir de domingo, todos torcendo pela seleção brasileira, que não é da CBD, da CBF, não é do Ricardo Teixeira, do Marco Polo Del Nero, do Caboclo, do Coronel não sei o que é um idiota. Por sinal, o atual presidente da CBF acha que Sochi é as margens do Mar Vermelho. Aí falaram, não, é Mar Negro. Aí ele falou, confundir as cores, é um idiota. Mas você acha que nós estamos torcendo por esse idiota? Claro que não. Nós estamos torcendo pelo futebol brasileiro, que é nosso e não deles.